Já pensou em ganhar até US$ 100 por dia sem sair de casa? Com o nosso curso de renda extra na internet, você aprenderá as melhores estratégias para fazer dinheiro online e conquistar a independência financeira. Então entre agora na descrição e adquira o curso por menos de uma pizza. Tem uma pesquisa, o Gui falou bastante de estudo, ele deve conhecer, de um rapaz chamado Hendrik Bessembinder, que ele fez uma pesquisa que ele pegou todas as ações já listadas na Bolsa Americana desde 1900 e bolinha até 2019. São mais de 5.000 ações listadas na Bolsa Americana e esse é o apelo que a gente tenta falar para todo mundo lá fora, vai de ETF. Por quê? Dessas 5.000 ações, sabe quantos por cento são responsáveis pelos lucros da Bolsa até hoje? Eu vou chutar aqui 10% disso. 4%. 4%? Sendo que desses 4%, 0,8 ou 0,9, eu não vou lembrar o número exato de cabeça, é responsável por tipo mais de 50% do resultado vindo da coisa. Ou seja, o John Bogle, ele tem uma frase que foi a frase que me fez desistir de fazer stock picking e ir para o ETF. Eu não preciso achar agulha no palheiro nos Estados Unidos. Eu levo o palheiro para casa, a agulha vai estar lá. Mas aí eu vou surfar a onda porque é muito difícil. Muito inteligente essa frase. Mas curiosas as proporções, porque naquela aula que eu dou no Viver de Renda, no módulo 1, inclusive é uma aula que está no Viver de Renda no exterior também, vai ser sem ser esse sábado próximo. Eu falo do Pareto, do 80-20. Aí o Pareto ele foi olhar a distribuição de terras na Itália. Ele viu 20% das famílias têm 80% das terras. Aí ele foi olhar e viu que 20 dos 20, ou seja, 4% das famílias, tinham 80 dos 80, 64. E 20 daqueles 4, 0,8, tinham 80 dos 64, 50. É mais ou menos o que você falou que aconteceu no mercado americano. 4% puxando a subida e depois o 0,8 sendo responsável por 50% da subida. Então, e é muito difícil. Em 5.000, imagina acertar o 0,8. E mais da metade, Compra nunca, ETF. e mais da metade nunca deram lucro. Sumiram. Esse estudo é fenomenal. E eu uso isso no Viver de Renda no exterior, eu uso isso no workshop que eu dou no Viver de Renda para mostrar para as pessoas que aqui no Brasil é mais simples você fazer uma gestão ativa porque você tem um horizonte muito menor e é muito mais sensível ao micro Brasil, tudo mais, então você consegue ter mais argumento. Lá fora é muito complicado, é muito complicado. Então o ETF ele te dá paz, porque você está participando de tudo, desde o macro que você quer, que você pode pegar o mundo inteiro, até o nicho pequenininho que você vai ter um ETF que vai te expor aquilo, mas aí você tem todas as empresas e te facilita a vida. E antes de vir aqui para a conjuntura nacional, só pegando um fator em comum, e não tem como não falar de geopolítica devido aos acontecimentos dos últimos anos. Sim. O que vocês esperam, assim, dentro desse cenário? Há riscos geopolíticos para ficar de olho? Possíveis conflitos que vocês estão olhando e, pô, o mercado não está falando disso ainda, mas é um negócio que eu acho que talvez faça preço. Vocês viram algo de diferente ou não? O cenário é só aquele mesmo, tensão China-Taiwan, continuação de conflito Hamas-Israel, guerra Rússia-Ucrânia, ou tem mais coisa? Eu acho que eu posso trazer um pouco aqui do que eu tenho conversado e lido em alguns desses outlooks. Os riscos geopolíticos estão no top de riscos para 2024. Não dá para falar que não, mas sem nenhuma grande novidade em relação, pelo menos do que eu tenho lido, do que a gente já está acompanhando atualmente. Acho que tem uma tese que a gente tem escutado bastante desde o conflito da Rússia e da Ucrânia, que é em relação à desglobalização, que é justamente uma tendência de cada país se fechar no seu próprio ambiente econômico e isso encarecer os alimentos, trazer uma tendência mais negativa. Tem toda a questão nessa tese também da desdolarização, né, que alguns gestores comentam, questionando a hegemonia do dólar dos Estados Unidos. Então, assim, quando a gente fala dessas volatilidades, desses fatores que tendem a aparecer no mercado sem nenhuma previsibilidade, é sempre bom estar preparado. Como é que você se prepara para um cenário desse? Diversificação. Foi engraçado ouvindo vocês falando aqui da gestão via ETF, assim, e eu pensando assim, como é que eu defendo a gestão ativa aqui agora? Eles estão cheios de estudos, eles chegaram aqui falando que estão cheios de estudos, está mostrando que lá fora, mas no fim do dia, essa diversificação regional, que é importante para
a carteira, você tem uma caixinha ali que seria importante você ter um gestor olhando. Olha, nesse momento não é tão legal assim ter Rússia na carteira. Consigo tirar, consigo colocar. Então, só fazendo aqui a minha rápida defesa, gestão ativa, tá, gente? A gestão ativa, ela tem seu papel na carteira e você consegue encontrar isso a depender da sua estratégia de investimentos. É Eu isso. vou concordar com você quando a gente falar de Brasil, porque de fato, gestão ativa aqui para mim tem o seu valor.